Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um desenho que se chama Emoji. Emoji, o filme, todo mundo já usou emoji na vida em algum momento. Alguém já mandou um coraçãozinho para você? Você já mandou um coraçãozinho para alguém? Uma mãozinha para alguém? Isso aí são os emojis, né? Tá no celular de todo mundo, tá na vida de todo mundo, aquela carinha amarela sorrindo. E antes da gente começar a falar do filme, eu convido vocês que estão assistindo a gente pela TV Mundo Maior, aqui pelo canal Tatiana Benites, ou que estão ouvindo pela Rádio Boa Nova, que você deixe sua mensagem para a gente. Quem está aqui pelo YouTube, deixa o seu like. Se você não está no YouTube, conheça a nossa página do YouTube, né? O YouTube Tatiana Benites, segue a gente, ativa o sininho e vamos continuar conectados. Se você ativa o sininho, você recebe sempre uma notificação de quando a gente começa uma nova programação. E tem programação a semana inteira. E agora, antes da gente começar a falar um pouco da nossa análise espiritual do nosso desenho, eu vou chamar aqui o nosso companheiro Damião para ele falar para a gente a nossa ficha técnica desse filme. Vamos sim falar de emojis, afinal de contas, os emojis têm vida própria no filme. E a partir daí, né, você vai tendo a data de lançamento como 31 de agosto de 2017 no Brasil. O diretor, Tony Leons, 1 hora e 26 minutos de duração, curtinho, né? Um infantil, uma comédia. E aí eles têm Testópolis. Testópolis é o nome que eles deram para a cidade onde vivem os emojis favoritos dos usuários de celular. Eles moram lá, trabalham por lá, e lá eles vivem em função de um sonho: serem usados nos textos dos humanos. Todos estão acostumados a ter somente uma expressão facial, com exceção de Jenny. E Jenny ele nasceu com um bug em seu sistema que lhe permite trocar de rosto através de um filtro especial, determinando aí a se tornar um emoji normal, como os outros. Ele embarca em uma jornada fantástica pelos aplicativos de celular mais populares do mundo, Tati. A história do filme, né? Ele vai falando que tem os emojis dentro do celular de um determinado menininho, e daí são os emojis que ele usa, que não usa. Então, assim, vocês já viram que a gente tem uma parte de favoritos, aqueles que a gente usa mais, fica ali na frente, né? Aí é como se fosse assim, para eles são promovidos, tem uma área VIP, né? E daí a gente para de usar aqueles emojis para mandar mensagem, e daí eles saem da área VIP. E daí, aqueles emojis que estavam acostumados a estar na área VIP, daí eles tentam passar, ele fala, não, você não é mais favorito. Aí eu fiquei pensando, tem tantos que eu nunca nem usei, que jamais iriam passar para a parte dos favoritos. Meus emojis devem estar muito tristes, né, por causa disso. E daí os emojis no desenho mostram ali que eles têm uma vida própria, ou seja, eles ficam tristes porque a gente não está usando, né? E o emoji, ele é hoje uma forma de comunicação. Tem até umas piadinhas que falam, descobre o nome do filme com esses emojis, né? Ou o nome da música, e daí você coloca vários emojis lá, e daí você descobre qual é o nome da música, qual é o nome do filme, o nome da rua, o nome de qualquer lugar, né? Porque virou uma forma de comunicação diferente para nós. O que, na verdade, não é novidade, né? Se a gente for pensar lá no nosso passado, a gente começou se comunicando de alguma forma, que era através de desenhos, né? Através de símbolos que eram desenhados. Então, sabe aqueles símbolos que tem nas cavernas? Era a forma deles se comunicarem, né? Aquelas pinturas rupestres que são que hoje a gente encontra e fala, nossa, o que será que era aquilo e tal? Era uma forma de comunicação.
Então, hoje, a gente fala, ai, mudou a forma de se comunicar, em vez da gente se comunicar com texto, a gente está se comunicando com imagens. A gente já fazia isso muito antes. A gente, na verdade, a gente começou isso, a gente está mudando, a gente está voltando a um modelo antigo, né? E daí, isso que começou a formar para nós algumas palavras, e daí falarem, poxa, em vez de um símbolo, né, a gente pode montar letras, inventaram as letras para que se formassem palavras e as palavras formarem frases, e as frases virarem parágrafos e virarem laudas e virarem livros e tudo mais, né? Então, é uma forma de se comunicar que é diferente. Então, os emojis, eles são muito populares, principalmente entre as crianças, né, para que essa forma de comunicação seja mais fácil também, né, seja mais simplificada. Às vezes a pessoa falou alguma coisa para você, você gostou, e daí você deixa só um joinha lá, deixa um like, né, no desenho tem o high five. Sabe o que é o high five? É quando uma pessoa bate a mão com o outro e fala high five, né? Que dá aquele choque, né? E fala, ah, que legal, bate aqui, né? E daí fala high five, né? Então, o bate aqui, né? É o cara da mãozinha, que aparece bastante no filme. Mas o filme, ele mostra muita coisa que vai falar de emoção e tudo mais, né? Para nós, assim, as nossas emoções, porque demonstra isso. Quando a gente está triste, a gente manda uma carinha que está triste. Quando a gente está com raiva, a gente manda aquele vermelhinho que está lá com raiva. E a gente tem expressão para quase tudo. Então, é uma forma de se comunicar através do simples. Também, né, às vezes, a gente está com preguiça de digitar, né? Manda só um coraçãozinho, a pessoa vai ver que você gostou, né? Ou então, se tá bravo, manda sua carinha de bravo. É uma forma também de economizar o dedo, né, gente? O que que você acha, Damião? Olha, eu acho o seguinte, né, que na verdade, né, o emoji animação, quando eu assisti, eu curti, achei bacaninha, mas aí fui ler, né, um pouco que as pessoas estavam dizendo, muitos críticos não gostaram da animação, né? Mas para a gente que está fazendo aqui a sessão Pipoca Espiritual, tem temas como amizade, companheirismo, comunicação, relacionamento, namoro, enfrentamento dos desafios cotidianos, diversidade. E a diversidade é tratada como um conjunto de diferenças e semelhanças que nos caracteriza não apenas nas diferenças. Isso faz a diferença. Então, é o convite para você. Já assistiu a animação Emoji, o filme? E aí, até você estava falando aí de comunicação, né? E os emojis são parte do dia a dia das pessoas conectadas. Nesse mundo digital, em que as palavras escritas vão perdendo cada vez mais espaço para figurinhas que procuram sintetizar os sentimentos ou situações, e o que fazer quando não consegue justamente fazer a sua cara de desânimo, hein? E a animação critica o comportamento imediatista daqueles que são incapazes de sustentar uma conversa e que ficam com suas caras afundadas em seus smartphones o tempo todo. O filme tem esse lado crítico e tenta passar uma boa imagem, lições de moral para o público jovem, como é tão importante a família, na forma dos pais de gênero, né? O valor de uma verdadeira amizade, a representação feminina, tudo isso presente no filme. E os problemas de comunicação entre as pessoas. E há um ditado árabe que afirma: nós temos dois ouvidos para escutar e uma boca para falar. E Emmanuel destaca a importância do ouvir. Em Lição Incerta, na obra Caminho, Verdade e Vida, o ato de ouvir implica três modalidades: analisar, refletir e ponderar. Escutar é um processo que nos permite, primeiramente, a análise do conteúdo, a observação do ambiente das ações e reações das pessoas, facilitando-nos uma percepção racional, cognitiva mais acurada da realidade. Depois vem a reflexão, que associa o ato de pensar ao sentimento que temos diante dos acontecimentos. É uma atividade íntima, exigindo tempo, foco, atenção do objeto ou agente. Ponderar é colocar os prós e contras em uma balança e, com as ferramentas da análise e a reflexão, adotarmos o procedimento e a atitude mais conveniente e acertadas para o momento. Se ao invés de ouvirmos, estivermos falando junto, não conseguiremos reter ou guardar as informações
mais importantes, Tati? Essa questão da comunicação é muito interessante. Bom, para mim, que sou comunicóloga, né, eu acho sempre muito interessante tudo isso, né, de como a gente fala, como a gente se expressa, todas as coisas que estão envolvendo essa comunicação, né, então eu acho que é tão interessante, né, o fato do Damião ter falado, né, dos críticos, né, eu adorei o filme, eu achei bem legal o filme, eu gostei, aliás, melhor parte do filme, trilha sonora. Cara, a trilha sonora é muito boa. Para quem gosta de pop internacional, vai amar, né? Eu gostei de todas as músicas do filme, né? Então, eu achei que o filme ele vai falar da questão das emoções, né? Então, o personagem principal, que é o amarelinho, é um dos amarelinhos, que é o emoji dos emojis mais famosinhos lá, é o da indiferença, que é o Gene, né? Ele é tipo indiferente, sabe? Aquele que não tem expressão, né? Cara, quando que a gente usa esse sem nenhuma expressão? Né? Coitado, ele não é usado, né? E daí, esse gene veio com um defeito, né? Ele veio com um defeito que, na verdade, ele tem expressão, né? Ele veio bugado, né? Como o Damião falou lá no começo, né? Que a gente é, ouviu a sinopse ali do filme. Ele veio bugado, então, com esse bug, ele começa a ter um probleminha na hora de que dá um clique nele ali, ele vai mudando de expressão, né? E daí, claro, por isso que depois de um tempo fizeram esses emojis que não são estáticos, são esses que ficam, que vão, mudam, tem um pouquinho de movimento e tal, né? Mas começou com essa história do gene, que é o indiferente, que ele nunca é utilizado, né? É aquele não tem expressão, ele fica ali no meio, né? E daí mostra a questão das nossas emoções. Quando a gente quer demonstrar a emoção que a gente está ali no meio, que a gente está sentindo naquele momento, a gente utiliza uma linguagem simbólica. E daí a gente utiliza um emoji, né? Qual é o emoji de hoje? Né? Qual é a vibe que eu estou nesse momento? Qual emoji eu usaria para esse momento do Sessão Pipoca? Né? Qual que a gente usaria? Então, hoje a gente tem emojis de um montão de coisas, de profissões, de esportes, de comidas diversas, de animais e tudo mais, mas entra em várias questões aí, né? Às vezes a gente não tem nem o que expressar, né? E depois ainda hoje no WhatsApp, depois dos emojis, eles ainda inventaram as figurinhas, né? Porque tinham coisas que a gente não conseguia expressar com o emoji. E daí surgiram as figurinhas, os GIFs, né? Daí um monte de coisa, né? E daí a gente acaba utilizando desse artifício para demonstrar uma emoção. E então é uma das formas de nós demonstrarmos que nós estamos bem, que nós não estamos, que nós estamos de acordo com alguma coisa, que nós não estamos de acordo. E aí a gente vai demonstrando através de imagens. E o que é legal é que mostra que tem muitas coisas que a gente precisa superar, que a gente precisa passar por algumas situações para a gente conseguir vencer. Então, no desenho, claro, tem a parte que é uma aventura e tudo mais, né? Mas para eles conseguirem vencer, eles precisam se unir. Eles precisam passar por uma série de coisas, né, de situações que a gente precisa se unir para fazer. E daí a gente traz isso para a nossa vida, né? Tem muita coisa que a gente não vai conseguir progredir sozinho. A gente acabou de falar das emoções. Muitas vezes o que a gente está sentindo, a gente não consegue controlar o que a gente está sentindo, a gente não consegue entender o que a gente está sentindo. E nesse momento a gente precisa de o quê? De outro
A gente precisa de outra pessoa com a gente. Porque é através dessa outra pessoa com a gente que a gente vai conseguir ajuda, né. Então o filme também traz essa reflexão para que a gente consiga entender os nossos sentimentos, entender o que a gente representa, o que nós precisamos aprender aqui na Terra. Então, para eu conseguir vencer, crescer, evoluir, e é esse o nosso objetivo aqui, é crescer moralmente, é evoluir. Então, para isso, eu preciso conviver com as outras pessoas. E para conviver, eu preciso aprender a lidar com o meu sentimento, a entender os meus sentimentos, a entender o sentimento do próximo. E daí, quando a gente não entende, a gente vai discutir, a gente vai passar mal, a gente vai se sentir mal porque o outro falou, porque o outro fez, porque eu fiz, porque eu deixei de fazer, a gente vai sentir culpa, vai sentir vergonha. E daí, quando a gente não sabe lidar com essas emoções, a gente acumula, a gente vai se sentindo mal fisicamente, né, também, e isso vai prejudicando a nossa vida. Então, quando eu assisti o filme, eu falei: "Olha só quanta reflexão, né, que traz um desenho, né, que vai falar de emojis e tudo mais". Então, por isso que eu gostei bastante do filme, né. E daí mostra muito essa coisa da união, né, de que a gente precisa se unir para a gente crescer. A gente precisa se unir para a gente ser mais forte, né. Então, eu acho que isso foi tão legal ver isso nesse filme, Damião. Não, e muito, né, dessa parte que você está trazendo, né, do quanto é importante, né, a gente se unir, que é aquilo, né, unidos somos mais fortes, né, para poder estar vencendo os desafios que a vida nos propõe. E hoje o filme, para você que está aí nos acompanhando aqui na sessão Pipoca Espiritual, está disponível na Netflix, se passa dentro de um app de celular, o Textópolis, e lá cada emoji tem um papel bem definido. Deve se manter apenas em uma expressão facial por toda a vida, exceto o Gene, né, que nasceu sem filtro e tem as mais variadas expressões. E a animação é uma história que propõe repensar a padronização e a busca por uma normalidade que é imposta e construída socialmente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer uns aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência, mais devotamento para conosco, do que os que temos para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles que reine a paz e a justiça. E a animação também vai falando, né, de ajudar ao próximo e o apoio da família, né, Tati? É muito legal, porque quando fala, né, de que a gente não vive só, que a gente precisa da união para vencer, né, fala dessa coisa do ajudar o próximo. E é muito bacana, porque tem a questão que para mim pegou bastante, que é o não abandonar, né. Então, você tá ali lutando e tudo mais, tá, mas aquele ali perdeu, deixa ali para trás. Não, não deixa ali para trás não. Vamos ajudar, vamos voltar então para ajudar. Não, mas vai voltar tudo, você vai perder tudo que você conquistou para você ajudar o próximo, né? Vou, porque quando eu comecei, ele também estava ali comigo, porque ele também estava na mesma situação que eu, né? Então, a gente se identifica com as pessoas e a gente tem que identificar também o momento em que de ser grato,
De falar: "Ah, mas ele não te ajudou". Tá, mas ele estava do meu lado. Ele também queria o que eu quero. É muito difícil, né, a gente ver a felicidade do outro e falar: "Ai, que bom que o outro também venceu", né. É difícil as pessoas que batem palma para aquele que também está na mesma situação que você, chegou antes de você lá em cima. A gente quer ser o primeiro, a gente quer ser o exclusivo, e porque a sociedade é assim, né, aquela questão de sempre estar competindo. Mas na verdade, a gente vai chegar muito melhor se a gente chegar junto. A gente vai chegar com mais força se a gente chegar junto. Então, o filme fala dessa questão de não abandonar, de fazer junto, de chegar junto, né? E daí aquela pessoa que você ajudou ainda passa na tua frente, né? Ah, não, mas eu sei dançar. Eu sou muito bom. Ah, você não sabe, problema teu, né? E você fala, poxa, que pessoa mal agradecida, né? Então fala de agradecimento, fala de perdão, fala de estar junto, fala de empoderar o próximo, porque daí você vê que o outro tem as fragilidades dele, e daí você fala, poxa, mas o outro é tão melhor que eu, o outro é a rainha, é a princesa, é o príncipe, e daí, como pode não saber tal coisa? Como pode eu saber mais que essa pessoa? A gente sabe, gente, a gente sabe mais do que pessoas que estão no poder. Algumas coisas, outras coisas essa pessoa sabe mais do que você, e sempre vai ser assim, né? Por quê? Porque a gente tem a nossa bagagem. E isso vem também da questão do apoio da família, né? O filme também mostra isso. Também o sofrimento dos pais, que vem o sofrimento do filho, por mais que eles não tenham expressão, né? Eles também têm a questão do sentimento que está ali presente. Eles também querem ajudar, eles também querem fazer parte, embora às vezes os pais não saibam o que tem que fazer. Às vezes a gente quer ajudar o próximo e não sabe, né, por onde começar, o que fazer, mas a intenção vale muito. A intenção de querer estar junto, a intenção de querer fazer, né. E aí a gente junto, a gente consegue mais soluções, né, Daniel? Essa parte é linda, e eu vou só voltar um pouquinho daquilo que você estava comentando, né, de não deixar para trás. Quantas vezes a gente não vê corridas, né, em que de repente a pessoa está ali para chegar, para vencer, mas tem uma pessoa caída, aí a pessoa, em vez de parar e falar, eu vou vencer, não me importa. Aí ele para, esquece tudo e vai auxiliar e a levar aquele que está caído para também chegar no seu objetivo. É tão lindo, né? Porque a gente para e fala, poxa vida, porque o objetivo não é aquilo que a Tati estava falando, não é só vencer, não é só chegar em primeiro, sabe? É de você parar e, sabe, você respeitar, sabe? Porque é aí, de novo, é aquilo, né, Tati? Quantas vezes a gente não quer isso para a gente? E se fôssemos nós, né? Se estivéssemos ali, no caído, não seria tão bom encontrar uma mão amiga para nos ajudar, para nos apoiar, para nos fazer chegar onde, no mesmo objetivo, aquilo que a Tati acabou de comentar. Saiu todo mundo junto, e alguns estão conseguindo chegar, e alguns faltavam tão pouco para chegar, e veio o esgotamento, e você vê a pessoa parando e não, não, eu não vou, eu só vou se ele chegar junto comigo. É tão lindo isso, né? É tão lindo quando a gente vê oportunidades como essas, né? E é nossa missão na Terra, né, Tati? Eu acho que a missão de todos nós é caminhar juntos. Eu acho que a nossa missão maior é caminhar juntos, é ajudar. É claro que aqui a gente vai ter, aqui na Terra, nesse momento, pessoas que estão mais evoluídas, outras que estão menos, pessoas que sabem um pouco mais, outras que sabem menos, e é por isso que a gente vem junto. É aí que está a magia da coisa. A gente não tem que ser tudo mesmo patamar e tudo igual. Porque o legal é ser diferente. Porque aquele que sabe mais tem que ajudar aquele que sabe menos. Aquele que é mais forte tem que ajudar aquele que é mais fraco. Aquele que é mais fraco, ele pode ajudar em outras coisas, né? Aquele que sabe menos, ele pode ajudar em outras coisas. Todos nós temos a nossa fortaleza interna. Ah, mas eu não tenho nada para oferecer. Alguma coisa você tem. Você ainda não descobriu.
ou você ainda não trouxe isso para o seu consciente, ou você não deu valor àquilo que você tem. E às vezes, a gente só descobre porque alguém de fora fala pra gente. E eu digo isso por mim. Né? Muitas vezes eu falei, ai não, porque eu não sei nada, porque eu não sei quem, vem alguém e falou, viu, você consegue fazer isso. Você é boa nisso. E falo, eu sou boa aonde? Não, eu já vi. Você fez isso, 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 isso. Eu falei, caramba. E eu já fui essa pessoa de falar para a pessoa, falar, nossa, como você faz bem tal coisa. Falar, imagina. Sim, e essa pessoa descobriu depois o quanto ela era boa porque eu falei alguma coisa, ou porque alguém do lado falou, e eu falei, é mesmo, você realmente é bom naquilo. Né? Ou nisso, né? Então, por que a gente não vê o outro e não desperta no outro também essa coisa boa, né? Às vezes a gente realmente não consegue enxergar, né? Eu falo por mim porque realmente as coisas minhas eu não conseguia enxergar e pessoas de fora tiveram que falar para mim, não, Tati, você sabe fazer tal coisa, né? E nesse filme, né, também tem isso do apoio, de falar, vem, você consegue, você pode. E às vezes o que a pessoa precisa é só essa voz, sabe? É só esse voto de confiança de alguém, de falar, você consegue, você pode, você chega lá, né? E é uma frase, uma palavra, né? Que pode dar esse encorajamento para o próximo. A nossa missão na Terra, a gente não sabe exatamente por que a gente veio, o que a gente precisa fazer, e o que a gente precisa fazer, às vezes as pessoas falam, ai, nossa, o que de grandioso eu preciso fazer, não é grandioso. Às vezes o que você precisa ver aqui para fazer é algo que para você vai ser até simples, porque você já tem isso dentro de você. E passar uma palavra, é ensinar algo para um filho, é ser mãe, é ser pai, é ser amigo, é ser uma voz, é ser um bom exemplo de alguma coisa, né? O que a gente veio aqui fazer, a gente veio aqui para progredir, a gente veio aqui para compartilhar, né? Então, aquela pessoa que fala, mas eu preciso fazer tal coisa, eu preciso viver as mesmas coisas que os meus pais viveram. Será que a gente precisa disso? Será que a gente precisa repetir esse ciclo, essas mesmas coisas? Ah, mas a minha essência não é essa, eu não gosto disso. Se você não gosta, se a sua essência não é essa, você não precisa fazer, né? Vou colocar o Damião aqui para a gente encerrar. Né? A gente não precisa fazer. Então, o que importa, gente, é a gente ser feliz, é a gente se divertir na jornada e aprender, levar para a gente o aprendizado que o outro nos está ensinando, o aprendizado das coisas que nós passamos, das coisas que nós sabemos, das coisas que nós compartilhamos, do que nós podemos ensinar para o próximo, do que nós podemos aprender com o próximo. Então é assim que a gente vai crescer, que a gente vai conseguir, né, essa evolução moral que é falada no Evangelho, né? Que a gente precisa se melhorar. E é isso, acabou nosso tempo, gente. Fique com a gente, volte com a gente na sexta-feira que vem, que a gente vai falar de um outro filme e a gente vai trazer novas visões espirituais dos filmes. Coloca aqui pra gente se você quer que a gente fale de algum outro filme. Fala pra gente, dá a dica de filme, de séries que a gente vai assistir. Fiquem com Deus e a gente volta na semana que vem. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.